aqueles que receberam bênçãos celestiais pela fé. Entre parênteses, Romanos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 8. Abre aspas. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Fecha aspas. Abençoados são aqueles cujos pecados foram destruídos. Eu agradeço ao Senhor por ter salvado muitas almas. A Bíblia fala sobre estas pessoas abençoadas em Romanos capítulo 4. Então, eu gostaria de falar sobre aqueles que têm sido abençoados. Abre aspas. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos, capítulo 4, versículos 6 ao 8. A Bíblia fala sobre aquelas pessoas que foram abençoadas diante de Deus. Realmente, abençoados são aqueles cujos pecados são destruídos perante Deus e a quem o Senhor não imputará pecado. Antes de nos aprofundarmos nas Escrituras, vamos examinar o nosso estado atual como ele é. A Bíblia fala sobre as pessoas abençoadas que receberam a remissão dos seus pecados. Vamos, então, pensar se nós merecemos ou não ser abençoados. Não há uma única pessoa neste mundo que não peca. A humanidade comete pecados, como uma grande nuvem no céu, de forma como está escrito em Isaías, capítulo 44, versículo 22. Ninguém pode evitar o julgamento de Deus sem a graça de Jesus Cristo. Nós fomos libertos de nossos pecados e do julgamento de Deus pelo batismo e pelo sangue de Jesus na cruz, através do que o Senhor nos deu a remissão dos pecados. Além disso, agora nós podemos viver em razão do sacrifício que Jesus Cristo ofereceu. É possível que alguém viva sem cometer pecados durante toda a sua vida? Uma pessoa, sendo ou não nascida de novo, peca durante toda a vida, como nós pecamos continuamente, sem nem mesmo perceber. Estamos destinados a receber o julgamento por nossos pecados. Eu creio no fato de que uma pessoa que possui até mesmo um pedacinho de pecado irá para o inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz
que o salário do pecado é a morte, entre parênteses, Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado, seja lá o que possa ser, deve ser pago, e os pecados só são perdoados após alguém pagar o preço. O pecado só traz julgamento. Nós vivemos no meio de todo tipo de pecado, grandes e pequenos, pecados cometidos na ignorância, pecados cometidos com conhecimento e pecados causados pelas fraquezas. Falando seriamente, nós não podemos deixar de admitir nossos pecados diante de Deus, mesmo se tivermos boas desculpas para dar. Você concorda com este conceito? Não é certo nos recusarmos a admitir os nossos pecados, apesar de todos eles já terem sido perdoados. Todos devem admitir as coisas que devem ser admitidas. Apenas os justos podem louvar ao Senhor. Os justos, cujos pecados e iniquidades já foram perdoados e cobertos, não têm mais pecado e agradecem a Deus. Nós não podemos deixar de agradecer a Deus a toda hora e em todo minuto, sempre que estivermos diante dele, pois o Senhor levou todos os nossos pecados, apesar de serem tantos quanto as nuvens no céu. Nós agradecemos ao Senhor que levou todos os nossos pecados, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão e recebendo julgamento na cruz em nosso lugar. Se o Senhor não tivesse levado sobre si os nossos pecados através do seu batismo, se não tivesse sido crucificado, não tivesse morrido para pagar o salário do pecado, nós poderíamos chamá-lo de Pai, como nós poderíamos louvar o nome de Deus e agradecer a Ele o dom da salvação e glorificá-lo. Tudo isso é devido ao dom da graça de Deus. Nós, como santos, podemos louvar ao Senhor e dar graças a Ele, porque os nossos pecados já foram destruídos através do sacrifício de Cristo e do fato de que o Senhor levou todos os nossos pecados, incluindo os pequenos como um átomo. Todos somos fracos, mas nós, os justos, louvamos ao Senhor, que pagou o salário de todos os pecados dos pecadores com a sua graça. Você está na escuridão? Não importa que tipo de escuridão possa existir, se nós reconhecermos mesmo o menor pedaço de pecado diante de Deus, se confessarmos que pecamos diante dele e se crermos no Senhor, que levou todos estes pecados, a verdade do Senhor irá permitir que nós possamos louvá-lo e agradecê-lo. Nós nos tornamos os santos que não podem deixar de louvar a Jesus Cristo em razão da sua graça e perdão dos pecados. Além disso, nós nos tornamos também os adoradores de Deus, após recebermos a graça da remissão dos pecados em nossos corações. Se nós somos justificados sem as obras, isto é dom de Deus. Abre aspas. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Fecha
aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. O pecado humano só é expiado após o seu salário ser pago. Você tem certeza que a sua consciência está limpa? E, não obstante os tipos de pecados que ela possa ter. As nossas consciências só podem ser limpas após o salário do pecado ser pago. Nós, pecadores, não temos outra escolha senão morrer, mas o Senhor morreu por nossos pecados. Portanto, os pecadores foram justificados e salvos. Em Romanos, capítulo 4, Paulo disse que os pecadores foram salvos por Jesus, que levou todos os pecados do mundo sobre ele no Rio Jordão, e foi crucificado para ser julgado por seus pecados. Usando Abraão, o ancestral da fé, que creu na palavra de Deus, como um exemplo. A Bíblia diz que Abraão tornou-se justo porque creu em Deus. Ele não foi salvo por suas próprias obras, mas pela fé na palavra de Deus. Assim, Deus o escolheu para ser justo. Abraão obteve a salvação por crer nas palavras de Deus e tornou-se o pai de todos os que creem. Ele se tornou justo, crendo na aliança de Deus. O que são a salvação dos pecados e a graça de Deus que foram oferecidas para nós, pecadores? Vamos pensar sobre isto para esclarecermos este ponto. Abre aspas. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, fecha aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 4, versículo 4. Este verso fala sobre a salvação de Deus, que nos salvou de todos os pecados. Fala sobre a remissão dos pecados. Abre aspas, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, fecha aspas. Se um homem recebe o salário pelo seu trabalho, ele irá considerar o seu salário como um favor ou como uma dívida. O apóstolo Paulo explica a salvação usando Abraão como exemplo. É natural para o homem que trabalhou receber em troca o salário por seu trabalho. Contudo, se somos justificados, mesmo não vivendo vidas perfeitas, isto ocorre através do dom de Deus, não por meio de nosso esforço próprio. Abre aspas. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, fecha aspas. Entre parênteses, Romanos, capítulo 4, versículo 4. Este verso fala sobre a salvação de Deus, que nos salvou de todos os pecados. Fala sobre a remissão dos pecados. Abre aspas. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Fecha aspas. Se um homem recebe o salário pelo seu trabalho, ele irá considerar o seu salário como um favor ou como uma dívida. O apóstolo Paulo explica a salvação usando Abraão como exemplo. É natural para o homem que trabalhou receber em troca o salário por seu trabalho. Contudo, se somos justificados, mesmo não vivendo vidas perfeitas, isto ocorre através do dom de Deus, não por meio de nosso esforço próprio. Abre aspas. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, fecha aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 4, versículo 4. A salvação
através do perdão dos pecados, ocorre em razão do batismo do Senhor e do derramar de sangue do seu sacrifício. A salvação foi possível através da graça e do dom da remissão dos pecados. A humanidade não pode evitar o pecado. Então, todos são forçados a admitir que têm pecado. Eles não podem lavar os seus pecados, não importando em quais doutrinas acreditem ou o quanto oram por seus pecados. O único caminho para os pecadores lavarem os seus pecados é crer na salvação que diz que o Senhor levou os pecados do mundo sobre ele, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão e crucificado para receber o julgamento vicário pelos pecados. Os pecadores não têm as qualificações para pagarem por seus próprios pecados com qualquer tipo de sacrifício realizado por si próprios. Recebendo o batismo no Rio Jordão, Jesus levou todos os pecados da forma mais cabível e, pelo sacrifício na cruz, os pecadores foram salvos dos seus pecados. Isto inclui os pecados pequenos que nós cometemos em razão das nossas fraquezas, diante da enganação de Satanás, e também os pecados grandes, como montanhas. Dessa forma, os pecadores receberam a salvação pela fé no batismo e no sangue de Jesus Cristo, através do dom gratuito da salvação de Deus. Nós, que éramos pecadores, agora somos justos. A remissão dos pecados só é dada pela graça e pelo dom. O apóstolo Paulo fala sobre como um pecador é salvo de todos os seus pecados. Abre aspas, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Fecha aspas. Ele explica a graça da salvação comparando esta aos trabalhadores deste mundo. Se um pecador, após trabalhar diante de Deus, diz que ele obteve a salvação dos seus pecados, isto não vem do dom de Deus, mas vem das suas obras. A remissão dos pecados somente é dada pela graça e como um dom. Nenhuma das nossas obras estão incluídas na graça de Deus. A salvação dos pecados que recebemos foi um presente de Deus para nós? Sim, foi. Nós não tínhamos outra escolha senão perecer em razão dos nossos pecados. Contudo, Jesus Cristo, nosso Salvador, levou todos os pecados sobre ele por meio do batismo de João Batista no Rio Jordão. Nós fomos salvos de nossos pecados crendo no fato de que Jesus Cristo pagou o salário do pecado e morreu por nós. Ele nos santificou levando todos os nossos pecados por meio do seu batismo e nos salvou de todos os pecados morrendo na cruz. Tudo isso vem da salvação de Deus. A libertação do nosso ser só foi possível por meio da graça de Deus. É um presente, é de graça. Os pecadores foram salvos pelo amor de Deus por eles. Jesus levou todos os pecados através do seu batismo e salvou os pecadores de todos os pecados do mundo e de todo o julgamento de Deus, sendo crucificado. Abre aspas, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Fecha aspas. Entre parênteses, Romanos, capítulo 4, versículo 5. Antes, nós falamos sobre a pessoa que trabalha.
A frase, abre aspas, mas ao que não trabalha, fecha aspas, faz referência àquele que não realiza nenhuma obra virtuosa com o propósito de se tornar justo. Paulo continua com o verso dizendo, abre aspas, mas crê em Jesus Cristo, que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada para justiça. Fecha aspas. Ele usa o ímpio como um exemplo da justiça de Deus. O que significa ser ímpio? Uma pessoa, entre aspas, ímpia é aquela que não respeita Deus e só leva uma vida perdida até o seu último suspiro, que é exatamente o oposto de ser bom. Esta palavra indica que a pessoa peca diante de Deus até o último dia da sua vida. É verdade que as pessoas são nascidas cheias de pecado, todavia, foi a verdadeira natureza humana que nos destinou a receber o julgamento de Deus em razão dos nossos pecados. Contudo, está escrito, abre aspas, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Fecha aspas. Aqui, a frase, abre aspas, ao que não trabalha, fecha aspas, significa, abre aspas, ele ainda não é bom, fecha aspas. Nós estamos perfeitamente diante de Deus? Não, não estamos. O Senhor fala para nós, os ímpios, que, abre aspas, você não tem pecados e são justos, fecha aspas. O Senhor levou o salário dos nossos pecados e pagou por eles. Você crê que Jesus já pagou o salário do pecado absolutamente? Para os crentes, a sua fé lhes será atribuída. Abre aspas. Vocês estão certos? Vocês realmente creem nisso? Vocês são o meu povo justo. Vocês não têm pecado, porque eu os destruí quando fui batizado por João Batista e fui julgado por todos os seus pecados na cruz. Fecha aspas. Deus levou todos os pecados dos ímpios deste mundo pelo batismo de Jesus. Apesar de toda a humanidade ser ímpia, Deus enviou o seu Filho único. Ele levou os pecados pelo seu batismo e foi crucificado no lugar dos ímpios. Deus cumpriu tanto a lei, que falava sobre o salário do pecado, quanto a lei do amor de Deus. Ele salvou todos os pecadores dos seus pecados. Deus fala, abre aspas, sim, você não tem pecado, meu filho te salvou, você foi salvo, fecha aspas, para aqueles que creem que Jesus levou todos os pecados deste mundo no Rio Jordão através do seu justo ato pelos pecadores. Assim, eles são feitos justos, mesmo se não têm sido bons. Deus diz que eles são o seu povo sem pecado, apesar de serem ímpios, quando ele vê a sua fé na salvação do Senhor. Abençoada é a pessoa a quem o Senhor não imputará pecado. Deus nos pergunta se somos ímpios, abre aspas, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, fecha aspas. Nós fazemos boas obras? Nós não podemos fazer o bem, pois
só estamos aptos a pecar. Todavia, o próprio Deus nos salvou com o dom da salvação. Nós cremos na salvação do Senhor, ou seja, no batismo e no sangue de Jesus. Nós devemos viver pela fé na salvação do Senhor. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele pelo dom do amor e a graça da salvação dos pecados, sabendo que Ele pagou todo o salário do pecado por nós, os ímpios. Nós não podemos agradecê-lo suficientemente por ter pago o salário dos nossos pecados através do seu batismo e da cruz, quando admitimos que somos ímpios diante de Deus. Contudo, não podemos dar graças a Deus pela graça dele se pensamos que somos bons. Para a pessoa que crê em Jesus Cristo, que justifica o ímpio, sua fé é atribuída por justiça. Aqueles que creem na redenção e no julgamento de Deus, que os torna justos, recebem os dons de Deus. Ninguém é bom diante de Deus, porque todos cometem muitos erros enquanto tentam viver piamente. O fato dos seres humanos não conseguirem evitar o pecado prova a sua impiedade. Dessa forma, eu vivo pela fé na salvação de Deus, apesar de eu ser ímpio. Viver pela fé não significa viver do jeito que a pessoa quer. Há um modo correto de viver pela fé para aquele que se tornar justo pela fé. Todos os dias, os santos nascidos de novo precisam do evangelho da salvação de Jesus. Por quê? Porque suas obras não são boas na terra e eles não podem evitar o pecado durante as suas vidas. Todos devem ouvir as boas novas que dizem que Jesus levou os pecados do mundo por meio do seu batismo. O justo deve ouvir e invocar o evangelho todos os dias. Assim, o seu espírito pode viver e ser fortalecido repetidamente como uma primavera. Abre aspas. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Fecha aspas. Para quem é essa mensagem? Esta mensagem é para todas as pessoas deste mundo, incluindo eu e você. A Bíblia nos fala em detalhes sobre como Abraão foi justificado. Para a pessoa que trabalha, a salvação de Deus não é apreciada e tal pessoa a rejeitará. Tal pessoa não dá graças pelo Evangelho. Primeiramente, o que o verso 4 descreve é uma pessoa que trabalha, isto é, que tenta fazer obras virtuosas para entrar no reino do céu. Este tipo de pessoa nunca agradece pelo sacrifício de Jesus. Por que não? Porque ela trabalha e faz muitas obras virtuosas enquanto oferece orações de arrependimento pelo perdão dos seus pecados diários e, portanto, pensa que o seu próprio esforço a ajudou de alguma forma a receber o perdão dos pecados. Tal pessoa não está agradecida pela graça absoluta de Deus, que é este Evangelho. Assim, ela não pode realmente receber o dom da salvação de Deus. A Bíblia diz, abre aspas, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Fecha aspas.
entre parênteses, Romanos, capítulo 4, versículo 5. Isto significa que o Senhor salvou perfeitamente aqueles que eram ímpios e cujos pecados não podiam ser perdoados por suas próprias obras. Isto também nos mostra que a graça de Deus é revelada aos justos que foram salvos recebendo a remissão dos pecados. Mas a pessoa que trabalha não considera a sua graça como graça. Romanos, capítulo 4, versículo 5, é aplicável para aquele que reconhece e crê nas palavras de Deus, assim como Abraão fez. Nós cremos no Senhor que salvou os ímpios. Existem dois tipos de pessoas entre os cristãos: aqueles que ainda trabalham para serem perdoados pelos seus pecados e aqueles que foram absolutamente libertados de seus pecados. Como está escrito no verso 4 e 5, abre aspas, ao que trabalha, fecha aspas, e, abre aspas, o salário não é considerado como favor, fecha aspas. Portanto, tal pessoa rejeita a graça da remissão dos pecados, porque vem a Deus com as obras após crer em Jesus. As pessoas não podem evitar a permanência no pecado porque elas oferecem as suas obras para Deus. A doutrina da justificação é uma doutrina cristã que afirma que um crente pode e deve ser santificado gradualmente, pouco a pouco, até o dia em que ele morrer e, portanto, tal teoria leva os crentes a rejeitarem o dom da remissão dos pecados e a lutar contra Deus. A Bíblia não diz que uma pessoa se torna justa gradualmente. Aqueles que tentam se santificar gradualmente por orações de perdão dos pecados, fazendo boas obras e limpando a sua impureza, são aqueles que trabalham. Estas são as pessoas que merecem ir para o inferno, como servas de Satanás. Elas não podem ser imputadas por justiça, porque elas rejeitam a graça do Senhor. Nenhum de nós é bom, contudo, muitas pessoas estão caminhando e crendo em uma direção errada atualmente. Elas creem que os seus pecados atuais são perdoados quando elas se arrependem diariamente, sabendo que Jesus já lavou os seus pecados passados. Elas fazem isso porque pensam que são um pouco boas. Elas mostram a sua bondade e pureza diante de Jesus. No fim, ficarão sem a remissão dos pecados, o dom de Deus. Quem é abençoado? Os santos, que são libertos de todos os seus pecados, tornam-se justos por terem a fé em Jesus. A resposta para a pergunta sobre quem é a pessoa que pode se tornar justa é essa: a pessoa que conhece bem as suas fraquezas e não oferece orações de arrependimento por seus pecados, está apta para se tornar justa pela fé. Apenas aqueles que não insistem em praticar boas obras, fazendo orações, realizando atos bons e que são pobres de espírito, irão receber o dom da remissão dos pecados de Jesus. Eles serão feitos justos. Estas pessoas não têm feito coisas boas diante de Deus. A única coisa que eles têm feito é admitir francamente os seus pecados, dizendo, abre aspas, eu pequei, eu sou um pecador que não tem outra escolha senão ir para o inferno quando morrer, fecha aspas. Então, Jesus Cristo vem e entrega o dom da completa salvação que ele realizou.
crer no fato de que o Senhor foi batizado por João Batista no Rio Jordão para levar todos os pecados e foi crucificado realmente, permite que os pecadores sejam salvos de todos os pecados nos seus corações. Eles foram revestidos com a bênção de se tornarem filhos de Deus. A salvação dos pecados é um dom de Deus para os pecadores. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por ter nos livrado da destruição. No verso 6, Paulo descreve o homem abençoado por Deus, abre aspas, independentemente de obras, fecha aspas. Ele esclarece as três partes seguintes sobre, entre aspas, trabalhar. Primeiro, entre aspas, ao que trabalha. Depois, entre aspas, ao que não trabalha. E, por fim, entre aspas, independentemente de obras. A Bíblia diz, abre aspas, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, fecha aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8. Abre aspas, atribuído pelo Senhor, fecha aspas. Não significa que Deus considera uma pessoa sem pecado, apesar de ela ter pecados, mas ele realmente quer dizer que a pessoa não tem pecado. Deus nos fala sobre a santidade da humanidade. As pessoas que foram perdoadas por seus pecados são felizes. Não são? Ninguém é mais feliz do que nós. Ninguém é mais feliz que uma pessoa que recebeu a remissão dos pecados. Significa que se alguém tem pecado, mesmo que pequeno como um átomo, tal pessoa será julgada por Deus e nunca poderá ser feliz. Mas os justos são felizes porque eles têm a remissão dos pecados. Deus diz, abre aspas, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, fecha aspas, entre parênteses, Romanos, capítulo 4, versículo 8. Abre aspas, cujos pecados são cobertos, fecha aspas. Significa que o Senhor destruiu os pecados de toda a humanidade. Davi também disse, abre aspas, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, fecha aspas. Bem-aventurados são aqueles cujos pecados são perdoados, apesar de eles pecarem todos os dias neste mundo. Os justos que já receberam a remissão dos pecados foram salvos de suas vidas de pecados através de Jesus Cristo. Os justos são realmente felizes. Bem-aventurados são aqueles cujos pecados são cobertos. Em segundo lugar, que tipo de pessoa é feliz? Abre aspas. Bem-aventurados aqueles cujos pecados são cobertos, fecha aspas. Nós sempre pecamos, mas isso significa que nossos pecados já foram cobertos, porque Jesus levou todos eles por meio do seu batismo e crucificação. Então, Deus Pai irá nos julgar? Todos os pecados dos pecadores foram cobertos? Nós não seremos julgados,
porque Jesus levou todos os nossos pecados, derramou seu sangue na cruz e morreu por nós, porque estamos nele. Bem-aventurados são aqueles cujos pecados são cobertos. A morte, que é o salário do pecado, não virá sobre nós, porque Jesus levou todos os nossos pecados por meio do seu batismo. Aleluia! Nós somos felizes. Nós temos pecados? Não. Aqueles que não conhecem a Jesus, que veio pela água e pelo sangue, nem sabem que todos os pecados do mundo foram transferidos para ele quando recebeu o batismo no Rio Jordão. Sempre terão pecados, mesmo se crerem em Jesus fervorosamente. Contudo, aqueles que conhecem a verdadeira salvação e creem nela não têm mais pecados. Bem-aventurados são aqueles cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados são aqueles que transferiram todos os seus pecados para Jesus Cristo no tempo que ele foi batizado por João Batista. Quem é realmente feliz neste mundo? Abençoados são aqueles que têm o Salvador em vez da sua própria fraqueza. Abençoados são aqueles que creem em Jesus, o Salvador, que levou todos os seus pecados, incluindo os menores deles, o que foi crucificado para ser julgado em nosso lugar. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurados são aqueles que creem na verdade da salvação e têm o bom pastor dentro de si. Em terceiro lugar, Davi disse, abre aspas, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, fecha aspas, entre parênteses, Romanos capítulo 4, versículo 8. Nós que possuímos a remissão dos pecados somos justos, mesmo sendo fracos. Nossa carne ainda é fraca, mesmo que sejamos justos pela fé. O Senhor levou todos os nossos pecados por meio do seu batismo. O Senhor nos considera como aqueles que serão julgados? Não. O Senhor não admite que nós devamos ser julgados, apesar de sermos fracos e insuficientes. Porque o Senhor não imputa pecado em nós, porque ele já pagou o salário do pecado e foi julgado por nós. O Senhor não se lembra dos pecados das pessoas que foram justificadas pela fé e nem submete tal pessoa ao julgamento. Bem-aventurada é a pessoa que é justificada pela fé. Bem-aventurada é a pessoa que é nascida de novo da água e do Espírito, entre parênteses, João, capítulo 3, versículo 5. Nós, normalmente, buscamos as coisas do mundo e perdemos as bênçãos de Deus, esquecendo o fato que Deus nos salvou e abençoou. Nós somos contra Deus quando perdemos a sua graça. Nós devemos ter a graça de Deus em nossas mentes. A salvação de Deus existe dentro dos crentes. O Espírito Santo de Deus habita naqueles cujos pecados foram destruídos. Apenas os justos não serão julgados por Deus. Bem-aventurados aqueles que não são julgados por Deus neste mundo e no reino do céu. Por quê? Porque eles são considerados justos por Deus, recebem o seu amor e tornam-se seus filhos. Nós somos abençoados pela fé. Abençoados são aqueles que se tornam justos pela fé.
Os nascidos de novo são os abençoados diante de Deus? Sim. O apóstolo Paulo disse, abre aspas, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, fecha aspas. Entre parênteses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 16 ao 18. Porque ele foi abençoado pela fé como um descendente de Abraão, o pai da fé. Nós também somos descendentes de Abraão. Abraão foi salvo por ter fé na palavra de Deus, assim como nós. Deus falou para Abraão, abre aspas, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande, fecha aspas, entre parênteses, Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Mas Abraão disse, abre aspas, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, fecha aspas. Então, Abraão disse, abre aspas, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, fecha aspas. Então, Deus o trouxe para fora e disse, abre aspas, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, fecha aspas. E Deus disse a ele, abre aspas, será assim a tua posteridade, fecha aspas. Abre aspas, eu creio nisso, Senhor, fecha aspas. Portanto, Abraão creu nas palavras de Deus. Você pode crer na palavra de Deus como Abraão? Não parece impossível para os seres humanos fazerem isso? A esposa de Abraão era muito idosa para dar à luz um filho. Contudo, Abraão creu na palavra de Deus em um tempo que não havia esperança. Dessa forma, Abraão foi imputado por justiça diante de Deus. Jesus destruiu todos os nossos pecados. Jesus os levou sobre ele pelo batismo e foi julgado por nós com seu sangue. Nós nos tornamos descendentes de Abraão, recebendo a remissão dos pecados e a salvação de Deus, porque nós éramos ímpios, enquanto não acreditávamos. A Bíblia diz, abre aspas, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, fecha aspas. Entre parênteses, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Deus torna seus filhos aqueles que creram no Evangelho do Senhor por meio da sua fé no batismo de Jesus, entre parênteses, na água, e na sua cruz, entre parênteses, no sangue. Isto parece ser loucura para a humanidade, mas a salvação de Deus e a sua sabedoria da remissão dos pecados são assim. Pode parecer loucura do ponto de vista humano, mas Deus salvou os pecadores de todos os seus pecados com o seu dom gratuito. Jesus chamou milhares de pessoas dos 4 cantos do mundo e os abençoou e salvou e recebeu louvores deles. Nós fomos abençoados ou não? Sim, nós fomos. Não se esqueça que não foi em razão das obras. Nós somos abençoados porque nós cremos nas bênçãos que Deus nos deu e porque Ele nos deu fé por meio das suas palavras.
Deus nos fez seus filhos, vindo pela água, sangue e espírito. Entre parênteses, 1 João, capítulo 5, dos versículos 4 ao 8, e porque ele nos deu o seu amor. Nós somos abençoados, mesmo se vivemos com as nossas fraquezas na terra. Eu realmente agradeço a Deus, Ele nos deu bênçãos preciosas, não nos imputou pecados, esqueceu todas as nossas iniquidades e as cobriu, mesmo quando nós, os ímpios, não éramos capazes de trabalhar pela nossa santificação. Nós fomos abençoados com a salvação somente através da fé.